Funções e cargos exercidos por gestantes. Existe uma limitação para isso? É uma curiosidade bem bacana de esclarecer. Por quê? Porque a gestante ela possui algumas limitações, não só no que diz respeito a funções insalubres, que ela não pode exercer, como também a depender do caso, se houver uma restrição médica, por exemplo, para ficar muito tempo em pé, porque há uma necessidade de retorno vascular, por exemplo, há uma necessidade de colocar as pernas para cima, enfim, cada caso vai demandar aí uma indicação médica diferente. Essa indicação médica deve ser levada para a empresa de qualquer forma. É sempre bom falar a respeito da comunicação havida entre a gestante e o empregador, seja uma empresa, seja um escritório, enfim, seja a pessoa para quem ela presta serviços. Por quê? Porque se a gestante não comunicar ao empregador acerca das limitações de saúde que eventualmente ela tiver, o empregador ele não pode necessariamente fazer esse remanejamento para uma função aí mais adequada às limitações da gestante, se ele não for comunicado disso oficialmente. Como eu disse, a lei ela estabelece uma limitação no que diz respeito a funções insalubres, no entanto, no que diz respeito a esforços, a posição, a adequação de posição, isso sempre vai precisar ser comunicado à empresa de acordo com a orientação médica. Importante dizer ainda que se a trabalhadora ela precisar ser realocada dentro da empresa, precisar aí mudar de função, ainda que temporariamente, o seu salário ele tem que pelo menos ser mantido. Um dos princípios trabalhistas fala da irredutibilidade salarial. Ou seja, independente do que se aconteça dentro do contexto de trabalho, ela tem aí a garantia de que o seu benefício ele permaneça o mesmo, para que ela possa manter a sua base salarial, manter a sua remuneração, ainda que durante esse período de exercício de atividades diferentes. Uma curiosidade bem interessante de comentar também é sobre essas alterações que aconteceram no período de pandemia. As gestantes todas foram mandadas para casa, não é claro para serem desligadas, mas para exercer o seu trabalho na modalidade de home office, a fim de garantir aí a proteção à sua saúde e à saúde do bebê. A gente sabe que nem todas as funções podem ser desempenhadas no home office, mas ainda que não fosse possível remanejar essa trabalhadora para uma função que pudesse ser exercida dentro do ambiente do seu lar, ela faria jus à remuneração independente disso. Agora, houve uma mudança recente no que diz respeito a essa questão do home office, porque tendo em vista aí a diminuição dos casos da Covid-19, houve uma alteração nessa norma que possibilitou o retorno das gestantes ao trabalho. As gestantes que nesse meio tempo que ficaram em casa ainda não deram à luz e não fizeram jus ao salário maternidade. Elas podem sim retornar ao trabalho desde que efetivamente vacinadas. Aquelas que não se vacinaram por qualquer motivo devem assinar uma declaração nesse sentido, assumindo os riscos e esclarecendo por que não vacinou. A empresa não necessariamente precisa sempre estar ciente do motivo pela qual ela não se vacinou. No entanto, tendo em vista que ela empresa pode cobrar o retorno ao trabalho, cabe à gestante assinar uma declaração nesse sentido também.